Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional, nesse vídeo publicado aos sábados, vamos trazer mais um Capitalizo Responde, onde nós respondemos algumas, sempre 3 perguntas que são feitas lá no nosso Instagram. Diariamente o pessoal abre uma caixinha de perguntas e a gente seleciona algumas para responder por aqui. E claro, já deixo o convite para vocês nos seguirem por lá também, tá? E não esqueçam de aproveitar a nossa promoção aí de Black Friday, vai até o final do mês de novembro. Para quem quiser comprar os nossos produtos à vista, tem até 50% de desconto pagando no boleto. Só utilizar o cupom BLACKCAP. E para quem preferir pagar em até 12 vezes, o desconto fica em 40%. Depois eu vou comentar a respeito de duas das nossas estratégias. A primeira delas, a estratégia de médio prazo, o rastreador de tendências. Baixou um pouquinho aqui, deve estar em torno de 30%, 29% contra menos 10% aí do Ibovespa esse ano, e em torno aí de 90%, 89% contra menos 10% do Ibovespa em 12 meses. Tá? Inclusive, sábados à tarde a gente publica um vídeo atualizado sobre a estratégia. E também uma das nossas carteiras de longo prazo, a carteira Thiago Prux, que está em torno aí de 34% esse ano, contra menos 10% agora do Ibovespa, e em 12 meses 54% contra 1% do Ibovespa, lembrando que ela bate também os outros indicadores ao longo do tempo. Tá? Aqui já é uma posição mais fundamentalista, buy and hold de longo prazo, quanto o rastreador são operações aí de 3 a 6 meses. Então a primeira pergunta do Fábio, que quer saber, no geral, como têm sido os balanços apresentados pelas empresas. Fábio, nós classificamos aqui, dentre os ativos que nós acompanhamos e recomendamos, 80% dos resultados como bons ou muito bons, tá? Que são resultados positivos. E esses resultados positivos devem se manter nos próximos trimestres, porque tem algumas empresas que estão divulgando resultados um pouco melhores agora, até em função da base de comparação baixa com o ano passado, mas não devem sustentar esses resultados. Nós tivemos algumas surpresas positivas, sim, inclusive de algumas empresas que iam já divulgar resultados bons do ano passado, mas em função da crise acabaram não divulgando. A Valid, por exemplo, eu acabei de fazer um vídeo aqui que eu comentei sobre a Valid. Ambev, divulgou resultados muito fortes, volumes recordes. Tupi divulgou resultados muito fortes, Ferbasa resultados muito fortes. Os bancos, os bancos aqui no Brasil, os bancos no exterior também, as petroleiras lá fora, absurdo. Empresas de e-commerce lá fora também, que a gente tem várias recomendações de ativos no exterior, a maior parte foram resultados positivos. Desses 20% que foram resultados considerados negativos, tá? A maior parte deles a gente já esperava que iam vir negativos, como por exemplo as seguradoras, Nós tivemos um aumento da sinistralidade em função do Covid, então os resultados iam vir negativos, não tinha como escapar disso, tá? Agora, surpresa, surpresa positiva nós tivemos algumas, e surpresa negativa nós tivemos uma, na verdade, tá? Uma surpresa só negativa aí dos tantos ativos que nós acompanhamos, que o pessoal olhou o balanço e disse, mas isso aqui tá... Foi ruim a pegada, Mas que também faz parte, pessoal? Não tem como uma empresa divulgar só bons resultados eternamente. E inclusive nós aproveitamos hoje, sexta-feira, para aumentar a posição nessa empresa. Não vou falar aqui em relação com respeito aos nossos clientes. A gente montou uma operação de long short nessa empresa e também recomendou mais para o longo prazo, tá? O André aqui quer saber dos resultados de Sanepar. Sanepar foi uma das surpresas positivas, André? Até porque a gente não pode esquecer que a Sanepar está operando desde o final de 2019, no início de 2020, com tudo contra a empresa. O ambiente totalmente desfavorável, e mesmo assim a Sanepar vem performando muito bem. Tá? Então, com todos os problemas da Sanepar, ela teve a receita subindo 13% em relação ao ano passado, a dívida comportada, a posição financeira bastante comportada, e nós tivemos aqui o lucro líquido subindo 62%, de 164 milhões para 267 milhões. Tá? Então, assim, mesmo com todos os problemas, a Sanepar trouxe resultados positivos.
Não é surpresa para quem nos acompanha que a Sanepar é a nossa favorita no segmento de saneamento, mas pensando numa estratégia de dividendos, inclusive nós temos uma carteira de dividendos também, hoje a gente prefere outros segmentos, né? E por isso que nós não temos recomendação em Sanepar. Mas se fosse para recomendar algum ativo, nós recomendaríamos a Sanepar, né? Hoje a gente prefere nesse segmento de utilidades públicas as empresas elétricas, né? Aquelas que têm mais foco em transmissão, que estão também diversificando com energia eólica, com energia solar e as empresas de gás, tá? As empresas de gás aí vão ser as grandes pagadoras de dividendos nos próximos anos, né? Inclusive a Comgás divulgou resultado ontem, foi um absurdo o resultado que a Comgás divulgou. Vou fazer um vídeo falando sobre isso também, tá? E além disso, né, nós tivemos essa questão da crise hídrica amenizando, né? Porque o Paraná já vivia uma crise hídrica, então ele vive uma crise hídrica dentro da crise hídrica, né? E inclusive foi anunciado um rodízio para a região de Curitiba. Né? Acho que começa na segunda-feira, no dia 15, esse rodízio. Né? Hoje o nível das barragens da Sanepar está em torno de 70%, e caso volte para 80%, eles devem suspender esse rodízio. Então pode ser que dure pouco aí esse rodízio. Tá? Então essa questão das chuvas aí também foi um grande amenizador, né, caso a gente tivesse alguma situação pior. Então, resultados bastante positivos e, inegavelmente, né, pessoal, uma ação bem barata aí, a Sanepar. E, finalmente, o Túlio, né, que quer saber se vale a pena comprar Bitcoin mesmo depois da alta recente. Túlio, assim, nós recomendamos criptoativos Bitcoin desde o ano passado e em março desse ano nós montamos a nossa carteira de criptomoedas. A gente só não montou antes em relação à questão de regulação aqui, né? Enfim, mas isso é outra história. E a gente montou esse ano a carteira de criptoativos, que também tem Bitcoin na carteira, tá? Mas a gente aproveita também para surfar toda essa onda em outras criptomoedas, né? E o que a gente faz basicamente aqui, né? Pegar aquelas criptos que têm um potencial interessante de crescimento, mas trabalhar sempre fazendo aquela gestão do tamanho da posição, né? Então, se o investidor quer ter 10% da carteira dele em criptoativos e essa posição pulou para 20%, a gente recomenda diminuir um pouco a exposição. E justamente fazendo esse tipo de movimento que a gente já conseguiu entregar num período curto, se a gente for considerar de março para cá, um retorno bem acima do Bitcoin, tá? E nas nossas carteiras recomendadas que tem criptoativos, a gente faz a mesma coisa. Eu não estou falando de trade, né, pessoal? Não estou falando de comprar hoje para vender amanhã. Não é isso, mas é quando a posição fica muito grande em função de uma alta muito grande ou em função de uma baixa muito grande, a gente recomenda ajustar essa posição. Isso a gente fez 3, 4 vezes esse ano, o ano todo, e claro, para quem quer fazer esse tipo de ajuste, que é o que a gente recomenda. Então, assim, não tem como saber se o Bitcoin vai cair mais, vai subir mais ou pode cair, isso aí é impossível da gente saber, tá? Então, o mais importante é tu entender qual é o percentual que tu quer colocar em criptoativos e esquece, né, essa questão da alta recente. Agora, quando a gente considera que é um mercado ainda pequeno, tá? Não só aqui no Brasil, mas no resto do mundo, agora que tem empresas aceitando Bitcoin, agora que os investidores institucionais estão olhando, agora que foi liberado o ETF lá nos Estados Unidos de futuro de Bitcoin, nem é de Bitcoin como a gente tem aqui no Brasil, né? Isso tem um potencial gigantesco de crescimento, mas a gente sempre trabalha com essa parte estrutural, qual é o percentual da minha carteira que eu vou ter em criptoativos. Mas no nosso entendimento vale a pena sim ter um percentual nesse tipo de investimento, considerando ele como uma reserva de valor, claro. Tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês, lembrando que a gente disponibiliza o áudio desse vídeo também lá no nosso podcast. Não esqueçam de aproveitar a nossa promoção, né, o maior desconto aí da história da Capitalizo, né, utilizando Black Cap, 40% em até 12 vezes, e no boleto à vista 50%, todas as informações aqui na descrição. Sobre as estratégias que eu comentei antes para vocês, temos várias carteiras de longo prazo, nós temos 5 carteiras, incluindo a carteira Thiago Prux,
que está com um retorno aí de 392% desde abril de 2017, bem acima de S&P, bem acima de Bovespa. E essa carteira tem uma característica bastante peculiar, que é ter pelo menos 90% das ações das empresas ou empresas estrangeiras ou empresas brasileiras que também têm negócio lá fora. Então, o objetivo dessa carteira é ser uma carteira global. E a estratégia do rastreador também diminuiu um pouco ali, deve estar uns 1.900 e alguns quebrados ali para cima, em função da baixa de hoje, sexta-feira. Tá, mas aqui está 2.000% contra 63% do Ibovespa. É uma estratégia também que tem uma adesão, uma aderência muito boa por parte dos nossos clientes. Né? Lembrando, como eu falei, são operações aqui que costumam durar na casa de 3 a 6 meses, tá certo, pessoal? De qualquer forma, aqui na descrição tem o cupom, tem informação sobre os produtos. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar um e-mail para a gente, contato@capitalismo.com.br, e quem preferir pode nos chamar no WhatsApp ou no Telegram, links aqui na descrição, podem mandar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos, tá certo? Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!